todos, bem-vindos mais uma vez ao mais um episódio do meu podcast, Meia Hora à Conversa, desta vez com o Mário Cajica. O Mário foi uma das pessoas que criou o projeto Bola na Rede. Hoje em dia já não é mais um projeto, já é uma certeza, e um projeto na altura começou por ser criado na Escola Superior de Comunicação Social em 2010, mas vou deixar isso para ti, Mário. Obrigado desde já por teres aceito o meu convite para estares hoje presente e aquilo que eu te quero perguntar, em primeiro lugar, quem é o Mário Cajica e depois como é que surgiu este projeto? Muito obrigado, João, pelo convite também. Pronto, quem é o Mário é sempre uma questão que, lá está, eu prefiro que as outras pessoas vão falando, mas do meu lado, em termos mais factuais, pronto, eu basicamente fui também aluno da Escola Superior de Comunicação Social, ahm, e tirei licenciatura e mestrado em jornalismo. Pronto, e foi durante esse tempo que surge a ideia do Bola na Rede. Mas sobre mim, basicamente foi isso. Eu tirei jornalismo, fiz as duas coisas, ou seja, juntei também o mestrado e fiz ambas as coisas na ESCS. Durante esse período fiz também um estágio no Jornal Record, na altura curricular. Entretanto, recebi um convite para ir para o Correio da Manhã também como estágio curricular, mas já anexado ao mestrado, ou seja, o estágio curricular na altura do Record pertencia à licenciatura. Depois fiz outro já para o Correio da Manhã, na altura fiz no jornal, gostaram de mim, depois chamaram-me e fiquei lá cerca de um ano também na CMTV. Entretanto, saí, depois fui para a Bola TV, onde estive 2 anos. Depois estive numa agência a trabalhar conteúdos mais ligados à área do desporto, na agência Fuel. Um, e, e pronto, e depois, entretanto, também pelo meio surgiu também um convite para estar na Eleven. E agora, pronto, lá está, faço várias colaborações. Estou também lá está, além da Eleven, vou fazendo colaborações com outro tipo de sites, além de gerir, obviamente, o Bola na Rede. E este projeto do Bola na Rede surgiu na altura quase como se fosse um espaço para onde tu pudesses discutir futebol livremente. Mas na altura era para ser mais do que isso, já havia uma perspectiva do futuro. Não, não, zero, zero. Foi mesmo uma brincadeira de miúdos, acabados de estar numa universidade. Ahm, Na altura foi fundada a ESC CFM, estive ligado também a essa fundação, e precisavam de uma pessoa mais para a área do desporto, para tratar mais da parte desportiva. E basicamente, hum, veio o meu nome à baila. Eu disse que sim, que tinha todo o interesse, e criei o programa, na altura, para a rádio, o programa Bola na Rede. Hum, Era eu e mais três amigos que fazíamos, lá está, eu fazia de moderador e depois tínhamos três comentadores, portanto nada de absolutamente novo. Hum, e acabou por surgir daí. Entretanto, fomos mantendo a regularidade, fomos fazendo sempre o programa. Hum, Dá-se o clique quando começamos a querer convidar eh, figuras ligadas ao desporto, pessoas que pudessem acrescentar valor ao programa. E na altura, para um conjunto de miúdos que não tinha qualquer ligação com o meio, era complicado. Tínhamos de mandar e-mails, tínhamos de enviar mensagens, a ver se alguém nos respondia, se alguém tinha interesse. Surge um primeiro interesse do João Benedito na altura, quando nos responde, muito simpático mesmo, a dizer que tinha interesse em colaborar connosco e fazer um programa connosco. Até nos deu o contacto do assessor do Sporting. Na altura, para nós, era uma coisa completamente nova, estar a falar com assessores e tudo mais. Mas lançámos-nos a isso. hum, e começou aí, começou com o João, depois veio o Madger, depois veio o Jorge Andrade, depois, bom, a certa altura já tínhamos o Fernando Santos. E foi tudo progressivo. Ao mesmo tempo, sentimos que esse crescimento estava a ter boa adesão na escola superior. E decidi, juntamente com mais dois amigos, criar o site.
até porque a valia da ESCS, uma das valias da ESCS é mesmo ter pessoas ligadas às várias áreas, e eu, como tinha um amigo ligado à audiovisual e multimédia e outro ligado ali à publicidade, num verão metemos mãos à obra e criámos o site, juntámos imensa gente da ESCS. Uma primeira fase era para ser um projeto da ESCS, até chegou a ponderar-se a hipótese de ser um projeto esportivo da ESCS, mas como tivemos tanta solicitação fora da ESCS para colaborar com a Bola na Rede, decidimos alastrar o projeto à escala nacional, e por aí se desenvolveu nas várias vertentes que já conheces. Mas diz-me uma questão. Portanto, tu falaste que estiveste em vários outros diários desportivos, e agora, mais recentemente, julgo eu, a colaborar com a Eleven. Portanto, aquela ideia de teres um espaço onde pudesses discutir o futebol, tu já tinhas isso. Portanto, aqui na ideia foi porque te pediram ajuda apenas para esse projeto de futebol, ou a tua ideia era poderes ter um espaço só teu? Qual é que foi a ideia principal para depois fazer essa criação do site? Não, na altura não tinha nada, quer dizer, era um jovem universitário, na altura não tinha absolutamente nada. Fiz o estágio no Record, foi provavelmente a única coisa, porque de resto foi, lá está, o Bola na Rede está há 10 anos, é antes de tudo, praticamente. As coisas foram se encadeando pelo meio, e claro que é difícil às vezes, é muito complicado estar a gerir 2, 3 trabalhos ao mesmo tempo. Houve fases mais difíceis, na altura da CMTV era mais exigente, na Bola TV também era exigente, estar com um olho no projeto e ao mesmo tempo ter de me dedicar a full time a um trabalho, mesmo nas agências é complicado, mas lá está, sempre foi o projeto que eu criei e não o quis deixar desparqueado, até porque muita gente estava a contar com ele, muita gente conta com ele, e por isso mesmo, lá está, tentar sempre arranjar forma de que o projeto subsista da melhor forma possível. Com 10 anos já deste projeto e muitos outros, acredito eu, enquanto adepto de futebol, eu tenho que te fazer esta pergunta, se bem que é uma pergunta muito genérica e se calhar até maldosa, mas como é que tu vês o nosso futebol nacional? Como é que tu o vês? É assim, sinceramente, não, pronto, não o vejo da melhor forma atualmente, embora entenda que existe a qualidade, entenda que existe progresso, entenda que existe. Lá está, nós temos tudo para ter um dos campeonatos mais interessantes da Europa, em termos de qualidade, em termos de jovens talentos que estão sempre a aparecer, em termos de treinadores, que temos treinadores brilhantes, uh, mas há aquela veia tipicamente portuguesa que não nos deixa crescer um bocadinho mais, que não nos deixa ter uma mentalidade muito mais aberta. Basta comparar, para quem nos puder ver eventualmente e tudo mais, se dedicar um bocadinho do seu tempo a perceber como é que o futebol alemão neste momento está sustentado, a forma como os intervenientes se relacionam entre eles, a forma como há um respeito imenso entre equipas, a forma como assessores de comunicação são super acessíveis. E se fizermos essa comparação com o nosso futebol, é gigante. Só para teres uma noção. E porque nós falamos mais dos jogadores, dos dirigentes, que também são um problema muitas vezes, e são eles que passam esse mau exemplo cá para fora, e agora temos assessores que são quase figuras de clubes, quando há uns tempos isso era impensável. Mas só para teres noção, quando foi a altura da quarentena, os jogadores todos em casa, treinadores em casa, toda a gente em casa, no princípio de tudo, nós estávamos a tentar fazer uma, uma pequena entrevista, um live, uma coisa muito descontraída, e pedimos a um clube português, que nem é um dos principais candidatos ao título, portanto tens aí uma informação, mas para um pequeno live sobre a carreira dele, para falar um bocadinho da seleção, uma coisinha super ligeira.
e ao mesmo tempo, não foi ao mesmo tempo, mas pela mesma altura, pedimos a um clube alemão um jogador do plantel principal, um clube alemão que estava a lutar pelos primeiros lugares do campeonato. E tal que não é, que o clube alemão no dia a seguir respondeu, marcou a data e a hora da entrevista, e o clube português disse-nos não sei, o assessor na altura, que já não é, na altura que não sabia, manda e-mail, mandámos mail, não nos respondeu, a hora a apertar, porque nós tínhamos um horário marcado, mandámos outra mensagem, já vos respondo, não respondeu, dia a seguir, em cima da hora, não vai. E não era um jogador, não era um antigo jogador que estava na estrutura. E são estes pequenos pormenores, estas pequenas questões que não beneficiam ninguém. Eu até acredito que a culpa aqui, aliás, acredito, não tenho a certeza que a culpa aqui muitas vezes não é dos jogadores, não é dos dirigentes, é desta tentativa de se tentar condicionar os intervenientes, de cortar esta ligação com os órgãos de comunicação social, que muitas vezes só queremos ter conversas divertidas, que alimentem um bocadinho do nosso desporto, e que, pronto, muitas vezes são cortados. E digo-te isto, como te digo, nas conferências de imprensa, que subsiste a ideia de que só vamos deixar que 3 ou 4 órgãos de comunicação social façam perguntas, ainda para mais a Bola na Rede só faz perguntas sobre o jogo, sobre desporto, muitas vezes não nos deixam falar. Acho que isto são pequenos entraves que, enquanto não forem resolvidos, enquanto não se mudar este chip, que as coisas não evoluem, não vão evoluir nunca cá. Portanto, acho que isto não é só, um problema não é só de um clube, não é só de um jogador, não é só de um dirigente, é de todos começarmos a pensar de uma forma mais ampla, mais racional, para que exista esta inclusão e esta maior facilidade de contacto com os intervenientes, desde que seja para promover o desporto, e é isso que muitas vezes tem faltado em Portugal. Eu percebo perfeitamente, porque realmente nós estamos, muitas vezes não ligamos realmente a essas questões e, e esses problemas que estão inseridos no nosso futebol, e preferimos alimentar polémicas. E indo num seguimento, a minha próxima pergunta, na verdade, porque é que as polémicas existem? Porque é que os mídia e tu, enquanto criador de um deles, porque é que lhes dão tanta ênfase? Eu percebo que seja falado e que se tenha tanto ênfase porque gera dinheiro, mas se gera dinheiro é porque há quem o consome. E afinal, nós ouvimos por todo o lado, seja comentadores, seja dirigentes, seja os adeptos em geral, a dizer que o futebol está podre, mas parece um chavão, porque continua a ser tudo consumido, não é? Então, porquê é que isto continua? Não, atenção, eu, para completar, eu não acho que ninguém seja inocente, e os jornalistas também não são, os órgãos de comunicação social também não o são. Ninguém aqui é inocente. ah, toda a gente aqui tem culpas no cartório, toda a gente puxa a brasa à sua sardinha, obviamente. Eu também o farei, tu também o farás nas tuas decisões e nas tuas convicções. Toda a gente aqui puxa a brasa à sua sardinha, toda a gente aqui defende o seu lado. Mas efetivamente há uns lados que puxam mais do que outros, e efetivamente uh, nunca chegaremos a um consenso enquanto não se começarem a fazer cedências de parte a parte, enquanto não se começarem a pensar no desporto e no bem, pela sã convivência entre todos da melhor forma. E por isso mesmo é que eu te digo que este clima que existe neste momento não é positivo, mas efetivamente também é difícil remar contra a maré, é difícil fazer diferente, porque, para teres noção, e respondendo diretamente à tua questão, nós próprios, eu não vou estar aqui a comentar o que é que cada jornal faz, porque percebo que há uns que vendem os jornais de uma forma com base numas notícias, com base em algumas coisas que nem são notícia. Não vou entrar por aí, mas eu quero que se pense um pouco nesta questão, que é, ok, vamos crucificar o jornal X ou o jornal Y, porque naquele dia não fez manchete com a capa Y ou capa X.
ok, então é legítimo. Mas se formos a ver, se calhar nesse dia, o jornal que não quis fazer a notícia sobre o Miguel Oliveira, por exemplo, ou sobre o ténis, não sei do quê, do João Sousa, ou o que seja, vai vender mais do que os outros. Porquê? Porque as pessoas só consomem isso. A nossa mentalidade, a nossa cultura é essa. É, e pronto, se esses jornais estão ligados à venda para subsistir, e é verdade, essa questão, infelizmente, vai ser uma realidade. Enquanto as pessoas não mudarem essa mentalidade, não vai ser difícil. Eu vou-te ser sincero, eu quando faço diretos no YouTube, quando fazemos os nossos diretos no YouTube, no Bola na Rede TV, os que são mais vistos são sempre jogos só ou futebol, ou quando é debater a polémica no Benfica, ou quando é debater o que está mal no Sporting, ou quando é debater o que está mal no Porto, porque os outros ninguém vê. Ninguém vê, vai-se tudo embora, ninguém quer saber. Às vezes estamos ali com treinadores a falar sobre o jogo, sobre futebol. Malta desliga, ninguém quer saber. E quando são outros, é um boom de visualizações. Portanto, e digo isto aqui, digo isso nos lives, digo isso nos conteúdos do site, digo isso. Nós tentamos remar contra a maré, mas é preciso que as pessoas nos acompanhem, porque senão ninguém vai ganhar esta isto é quase uma batalha para se tentar respirar um bocadinho melhor e se tentar falar um bocadinho mais de futebol, mas eu acho que é a tal questão que eu te dizia do início, tem de haver cedências, tem de haver cedências dos jornais, tem de haver cedências das pessoas e tem de haver cedências dos intervenientes esportivos. Enquanto não existirem essas cedências, vai ser muito difícil. Mas, pronto, isto é se calhar a pergunta para 1 milhão de euros, não é? Aquela pergunta que toda a gente gostava de ter uma resposta, mas como é que se muda esse mindset? Porque, ok, vamos ver, os clubes fazem isso porque lhes permitem e porque lhes dá visualização e muitas vezes tornam os adeptos em torno dessa ideia e acabam por se movimentar mais em força do clube e muitas vezes desligarem-se de algum problema interno que esse clube esteja a passar, ou uma fase menos boa, em contra os clubes rivais, e isso vê-se principalmente nos clubes que disputam o título, porque são os que têm mais ênfase, são os que têm a comunicação social toda em cima deles e são também os que têm mais adeptos por si só. Portanto, essa parte dos clubes, os mídias têm que fazer dinheiro de alguma forma, portanto vão atrás daquilo que dá dinheiro portanto, nesta minha opinião, que eu não sei se concordas, eu acho que tem que partir de cada um de nós, e eu falo cada um de nós enquanto adepto. Mas, na verdade, como é que tu mudas? Como é que a pessoa consegue chegar a um estabelecimento qualquer ou uma reunião de amigos onde haja pessoas de vários clubes e consegue não ter uma picardia, ou consegue chegar às redes sociais de um determinado clube e não ver pessoas a atacarem outros clubes. Como é que isso se muda, afinal? Não, infelizmente, não se muda e lá está, nós ficamos muitas vezes a atenção nos três grandes porque é a questão mais mediática, porque é aquilo que faz-me correr mais tinta. Hum, mas honestamente, eu sou-te sincero, não se muda. E infelizmente é um processo gradual. Eu continuo a achar que tem de começar a existir cedências. Nós próprios estamos, em termos de bola na rede, estamos a tentar fazê-las, estamos a tentar insistir nos conteúdos, mesmo que às vezes não tenham esse retorno, insistir para que sejam mais vistos, seja dado outro tipo de atenção, focar nas modalidades quando é necessário focar, tentar ir chamando pessoas para esse tipo de conteúdos. Tem muitos conteúdos, a questão dos Mourinhos contra Guardiolas, que nós fazíamos com a regularidade, agora com o Euro também vai ficar de parte, mas de convidar treinadores para falarem sobre os seus métodos e tudo e mais alguma coisa. É isso, vamos continuar sempre a querer fazer e ao mesmo tempo tentar ligar com o que as pessoas consomem, porque senão ninguém subsiste, nem, não, os órgãos de comunicação social não subsistem porque não têm pessoas que os vejam e ao mesmo tempo é complicado de gerir toda a situação. Portanto, acho que é aqui uma questão de, de, de meio termo, de tentarmos chegar às pessoas e ao mesmo tempo começar a chamá-las para outro tipo de temáticas, para outro tipo de conteúdos que façam sentido analisar. E só para teres noção, hum, em relação à minha experiência, hum,
por exemplo, para te explicar que não é só três grandes, eu uso muito, já usei mais, provavelmente vou voltar a usar com mais regularidade o Twitter. Eu tive alturas em que recebia insultos gratuitos e ameaças e tudo e mais alguma coisa, simplesmente porque preferia o Mourinho a outros treinadores. Simplesmente por isto. E se estamos a falar destas pequenas coisinhas, em que nem há sequer esse respeito pela opinião de um em relação ao outro, com outros temas, quanto mais de três grandes, percebes? Portanto, eu acho que isto é uma questão muito cultural, e as pessoas continuam a bater nestas teclas. Porque infelizmente as pessoas gostam de sobrepor a sua opinião em relação às outras, gostam de desvalorizar a sua opinião em relação às outras, e isso é algo que não me parece de forma clara que vá mudar. Podemos sim ir moldando devagarinho as opiniões e ir tentando que as coisas resultem de alguma forma. Mas este clima é altamente tóxico e muito dificilmente vamos conseguir mudá-lo a 100%. Isso parece-me claro que não. Percebo. E também daí aquilo que tu frisaste da importância do bola na rede, estar a tentar contribuir para um ambiente mais saudável ou menos tóxico, digamos assim, porque faz também esses conteúdos que não servem tanto para ti visualizações, mas que abordam os vários temas. E nesse sentido, o Bola na Rede tem uma captação muito grande de pessoas que podem expressar a sua opinião livremente, obviamente, passa sempre um processo editorial, mas para dar voz a quem não tenha tanta cobertura mediática. Mas Uhum. isso não pode ser, às vezes, um problema depois de não estar enquadrado a nível editorial, não pode ser um problema de depois não ter tantas visualizações como gostarias, porque também é importante, e também não pode ser um problema porque às vezes pode-se dar uma opinião que passe despercebida ou que pode ser mal interpretada e depois quem fica associado à imagem é o bola na rede. Sim, é por isso é que é muito, muito importante ter uma linha editorial bem definida e que cada pessoa que representa ou que está ligada ao bola na rede de alguma forma tem de ter essa percepção que está a agir a nível pessoal, mas as pessoas olham para quem representa, no fundo, para aquilo que representa. Lá está, eu recordo-me, às vezes, quando fazia um tweet, uma coisa qualquer, e dizia algo ou estava a dizer algo mal sobre o Sporting, ou sobre o Benfica, ou sobre o Futebol Clube do Porto, as pessoas iam ver, este esteve no Correio da Manhã, portanto, este aqui tem estas, são estas coisas, portanto, a nível editorial, é muito importante manter coerência, é muito importante definir bem os objetivos e é muito importante entender a realidade atual. Hum, nós já passámos por diversas fases, já passámos por fases em que queríamos subir, mas não tínhamos como, já passámos pensámos muitas vezes no caminho fácil. Não podemos negar isso, todos nós podemos, colocamos essa questão em cima da mesa. Se vamos optar pelo caminho fácil, o caminho das visitas fáceis, o caminho do clickbait, sempre tentámos resistir a isso e acho que o conseguimos. Uh, e chegámos longe, não foi, e a prova de que as coisas são possíveis é que nós chegámos, se calhar o ano em que tivemos o maior boom de visitas, que foi no último ano e meio. Uh, Tudo acontece com base em conteúdos completamente rigorosos. Eu não gosto da palavra imparciais, portanto nunca o vou dizer, mas rigorosos e acima de tudo conteúdos que procurem que as pessoas leiam sobre futebol, não leiam sobre o árbitro X, o árbitro Y, o dirigente X, o dirigente Y, o diretor de comunicação X, não quero isso, quero o mínimo possível. Às vezes é impossível não falar, porque são intervenientes, infelizmente, ou felizmente, uh, mas tentar fugir a isso, tentar que isso não seja sempre a notícia ou a crónica da informação que nós procuramos. E com isto, o Bola na Rede foi criado há mais de 10 anos.
O que é que mudou na comunicação social desportiva desde então? Muita coisa. Ahm, Sinceramente, eu acompanhei altos e baixos ao longo do meu percurso. Ahm, ahm, eu quando entrei acreditava num mundo, lá está, mas tinha uma percepção completamente errada do que era o jornalismo. Tive de precisar de passar pelas redações para perceber como é que as coisas funcionavam. Sou sincero, muitas coisas desiludiram-me, que não era como eu idealizava. Muitas coisas eu fiquei também deslumbrado, a proximidade com os intervenientes, a forma como, depois também destes sítios todos por onde passei, ter essa facilidade de proximidade com figuras que eu achava que era impossível aproximar. Para teres noção, eu quando era miúdo via muito futebol de praia, adorava o Madger, era tipo, uma das figuras que eu mais gostava de ver na televisão, e agora poder mandar-lhe uma mensagem e dou-me muito bem com ele, e é gratificante, e essas coisas claro que são boas e demonstram que a entrada também no mundo no jornalismo tem essas coisas boas. Mas respondendo à tua questão e sobre o que foi mudando, hum, sinceramente eu acompanhei várias fases. Quando cheguei à CMTV na altura, estava a começar a CMTV ainda, ou seja, já estava fixada, mas ainda procuravam afirmação, ainda estava muito numa fase inicial. Percebi desde logo a linha editorial, e gostes ou não, eles sabem o que devem fazer para ter o que querem, e é isso que muitas vezes as pessoas vão atacá-los a eles, mas eles sabem o que as pessoas querem. Portanto, a culpa não é da CMTV por explorar o assunto X ou o assunto Y. Simplesmente eles exploram o assunto X ou o assunto Y porque sabem que as pessoas vão ver o assunto X e o assunto Y. E eu posso dizer uma coisa: aceito que as pessoas critiquem, aceito tudo e mais alguma coisa em relação à CMTV. Eu próprio tenho as minhas críticas, tenho os meus elogios, mas é provavelmente o canal por onde passei, o sítio onde passei, que mais tinha noção do que é que as pessoas veem, ou seja, que mais tinha noção dos timings certos, que mais tinha noção dos segundos certos para fazer publicidade, dos segundos certos para todo o tipo de coisas. Portanto, hum, pode-se dizer que é um canal sensacionalista e tudo mais, sem dúvida. Agora, perceber que o que eles estão a fazer não é culpa deles, culpa entre aspas, não é culpa da linha editorial deles, as pessoas consomem isso. E quando a partir do. E agora sim, para responder à tua questão, para perceberes onde é que eu estou a chegar, ao consumir isso, criou-se aqui uma linha, ou seja, criou-se aqui uma linha de jornalismo em que começou, muito provavelmente ali com a CMTV, de perceber o que é que as pessoas estão a consumir, perceber que as pessoas querem informação ali ao segundo, querem logo uma câmara virada para o que está a acontecer, porque as pessoas veem, porque as pessoas querem, porque as pessoas consomem, e vê-se como tem caído outros canais também de informação em detrimento de outros, porque é isso, porque começou a existir essa cada vez maior noção de audiências, de entender quem está deste lado. E se tu me dizes, os órgãos de comunicação social foram mudando ao longo dos tempos. Sim, foram, mas também as pessoas estão a mudar pouco a pouco. Agora, vamos ver qual é que é o caminho. Há tentativas, como já vimos, de se tentar moldar, que há uns tempos também a questão de se terem acabado com os programas com três grandes em quase todos os canais, pelo menos aquele formato mais rígido. Há essas tentativas de se mudar muito do que é a nossa de jornais, de órgãos de comunicação, a nossa forma de transmitir essa formação e de promover o desporto. E agora cabe cada vez mais às pessoas começarem a tomar decisões e começarem a perceber o que é que querem consumir, porque o que as pessoas forem consumir é o caminho que vai automaticamente ser seguido pelos órgãos de comunicação social. E não tenhas dúvidas, desculpa só, Sim, sim, estiquei, mas sim. não tenhas dúvidas que se as pessoas mudarem o chip e começarem a querer cada vez mais conteúdo de desporto, cada vez mais perceberem de tática, cada vez mais perceberem os intervenientes, vai tudo mudar. Automaticamente as coisas vão mudar, automaticamente todos os canais e todos os órgãos de comunicação social que estiverem atentos a esta situação vão começar a adaptar os seus conteúdos a isso. Portanto, Claro. isto é uma questão de arranca um pé com os órgãos de comunicação social, mas tem de arrancar o outro com as pessoas, e acho que isto vai ser sempre uma ligação mútua entre estas duas partes.
Por isso é que eu acho que antes, independentemente da profissão e do cargo que ocupamos, se estamos dentro do futebol ou do desporto em geral, ou não, parte cada um de nós enquanto adeptos para mudar isso. Mário, eu adorava continuar aqui a conversa, mas infelizmente nós não temos tempo para mais. Eu tenho só aqui uma rúbrica deste podcast, que é o tempo de compensação, umas perguntas rápidas, que te pedia também umas respostas rápidas, uma brincadeira. Vamos a isso? Vamos a isso. Então, a primeira pergunta, se tu pudesses entrevistar uma pessoa de futebol, seja ela qual for, esteja ainda no ativo ou não, não interessa, José quem Mourinho. seria? José Mourinho. José Mourinho. E quem foi a pessoa com o feitio mais difícil que tiveste que entrevistar? O feitio no sentido de fugir sempre à pergunta ou de começar a extrapolar e a divagar em todas as questões? Podes-nos revelar ou não? É o Bruno Carvalho. Bruno Carvalho. Não sei se posso só acrescentar aqui uma nota rápida. E eu disse-lhe isto já algumas vezes também. Quando ele foi à ESCS, ele foi também uma das pessoas que foi à ESCS, foi o primeiro convidado, e é mérito dele, atenção, também é mérito dele, mas em que eu como também era mais verdinho, não tinha bem essa noção de como fazer as coisas, mas que perdi completamente o controle da entrevista, e foi uma aprendizagem também, foi o ter percebido como é que se deve controlar uma entrevista, portanto foi bom, mas sim, é uma pessoa que é preciso conseguir controlar em termos de entrevistado, porque é preciso ter essa noção dos tempos e tudo mais. Não, é uma postura, e eu acho que também agora, quando às vezes já faço lives com eles, as coisas mudam, mas na altura foi bastante difícil, precisamente porque ele consegue, ele tem essa, e é verdade, e diga-se o que se dizer, mas a capacidade de argumentação ele tem, não é? Claro. Por último, estamos a dias do europeu. Quer deixar uma mensagem para a nossa seleção? Posso deixar. Claro que quero estar otimista, apesar do grupo ser muitíssimo difícil, e as pessoas estão-se a esquecer que também com a Hungria não vai ser nada fácil, porque vamos jogar fora de casa com muitos adeptos. Acho que vai ser, acho que é a fase de grupos mais difícil de que me lembro para uma seleção, mas a partir do momento em que Portugal consiga, eu estou aqui a acreditar, por isso é que estou a dizer que vai conseguir, a partir do momento em que Portugal consiga passar esta fase de grupos, acredito que é claramente um candidato ao título. Portanto, a força máxima é para agora, é para esta fase de grupos, é encarar cada jogo com a seriedade máxima, com a máxima concentração. Com a França vai ser dificílimo, com a Alemanha também vai ser muito difícil. Com a Hungria é preciso sair rapidamente com um resultado positivo e entrar bem no jogo. Portanto, muita força para eles. Acho que vai ser complicado revalidar o título, obviamente, mas acredito numa boa prestação e acredito que Portugal consiga, ultrapassando esta fase de grupos, fazer uma excelente prestação. Por isso, muita força, Portugal. Mário, mais uma vez, muito obrigado por teres aceito